Bom dia, pessoal. Hoje é dia 26 de março de 2025, uma quarta-feira deliciosa, e eu espero que vocês estejam bem e que fiquem melhor ainda depois da gente compartilhar alguma história e a palavra de Deus. Bom, eu estava pensando uma coisa hoje de manhã. Então, lá no meu prédio, durante muito tempo, o pessoal reclamava nas reuniões que a calçada da área de lazer estava velha, que estavam levantando alguma coisa e tal. Nunca era tomado providência. Bom, aí a gente resolveu de tomar providência. São 400 e poucos metros de área construída, então logicamente o preço é caro. E o que aconteceu? O pessoal reclamou. Bom, então eles reclamavam antes porque queriam a reforma. Daí agora reclamavam do preço, ok. Aí chegamos à conclusão que tinha que fazer, todo mundo concordou. E os pedreiros chegam cedo, né? E pensem no incômodo, porque tem que quebrar aquelas lajotas, tirar, quebrar concreto, coisa para colocar negócio sobre a manta lá e mandar infiltração. Então, depois que eu tomei o café, fui olhar as mensagens no grupo do prédio. Tinha um vizinho que eu gosto bastante lá. Assim, brincadeira esses pedreiros, cedo já trabalhando, fazendo barulho aqui. E eu fiquei pensando, né? Na verdade a gente reclama de tudo, né? Eu brinquei com outro vizinho esses dias, tava chegando lá e tava um calor aqui em Guarapuava, que Deus mandava. E o vizinho, mas que calorão e tal, tá difícil de aguentar e coisa. E eu falei pra ele, pois é, vizinho, mas você pensa que daqui uns dias vem o inverno, nós vamos estar reclamando do frio. Então, na verdade, assim, gente, nós somos um povo difícil de lidar, né? É só Deus para ter paciência com a gente mesmo, porque a gente reclama de tudo. A gente reclama se tá frio, se tá calor, se chove, se faz muito sol, tudo assim a gente acha alguma coisa. E na verdade o exercício que a gente tem que fazer é assim, ó, é dar glória a Deus por tudo. Como que faz? Tem sol hoje, glória a Deus. Tá calor hoje, glória a Deus, olha que calorão que tá. Tá frio, glória a Deus, as estações do ano estão funcionando como tem que funcionar. Tá chovendo, glória a Deus, tá enchendo os reservatórios ali, molhando a terra, né? Tipo lá, coisa, tá tendo barulho dos pedreiros, tá, glória a Deus, é nosso o negócio que tá consertando lá e estão fazendo a obra, né? Mas então, eu queria compartilhar com vocês que a gente tem que aprender a ser grato e abençoador com as coisas que estão à volta, porque senão a gente passa que nem o Américo Pisca, né, da história, reclamando de tudo a vida inteira. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá em 1 João, no capítulo 1, do versículo 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, esta coisa vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Amém? Todo mundo quem? Todo mundo que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tá? Porque isso depende de vocês aceitarem, né, que alguém pagou a conta por vocês. Porque ele pagou. Mas vocês têm que ir lá e dizer, opa, que bom que pagaram, né? Porque vocês podem dizer, não, eu mesmo quero pagar, ou eu não aceito que paguem a conta, daí é complicado. Mas vejam essa palavra que como ela é interessante. Primeiro, todos pecamos. Isso está na Bíblia. E fomos destituídos da glória de Deus. Ok. Jesus Cristo, com o seu sangue, pagou pelos nossos pecados. Questão número 1. Todo mundo ainda peca. É que se dissermos que não temos pecado, enganamos nós mesmos e não há verdade em nós. Tá bom? Se dissermos que não pecamos, dizemos que Deus é mentiroso. Então não é legal isso. Nós pecamos sim. Numa pequena medida ou grande medida, a gente continua pecando. Mas, como eu tenho dito, o pecado
já não faz parte da minha vida e já não pode fazer parte da sua, tá? Então uma mentira pode escapar hoje, ela não deve, mas pode, você tem que correr para consertar e não andar mentindo. Uma falta de controle, um palavrão pode escapar? Pode. Alguém pode te levar a ira e você pode fazer coisas que não faria normalmente, mas isso não pode ser algo corriqueiro, tá? Então a gente tem que lutar contra o pecado a cada dia. Ok. Nossa tranquilidade. Se pecarmos, perdemos a salvação? Não. Por quê? Porque se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Gente, aqui ó. Então, vamos pegar aqui uma coisa de homem nó cego. O sujeito saiu e foi se meter em prostituição não sei aonde. Pecou. Crente. E pegou AIDS. Vai confessar o pecado dele. Senhor, fiz errado. Então, assim, Deus perdoa ou não perdoa? Deus perdoa. E a AIDS? Possivelmente ele vai levar aquilo ali pro resto da vida. Ok? O outro lá se irou contra o vizinho e deu um tiro e matou o vizinho. Meu Deus. Homicídio. Pequei, Senhor. Me arrependi. Deus perdoa ou não perdoa? Perdoa. Ok. Mas ele vai ter que puxar a cana. Vai preso, vai ficar longe da sua família, vai prejudicar sua mulher, seus filhos, vai ter que indenizar a mulher e os filhos do outro, e vai ter que ver os outros crescendo sem pai por culpa dele, por causa da burrice dele. Entenderam? Então essa é a diferença do perdão de Deus e do fruto do pecado na terra, que a gente acaba colhendo. Então, pecado é ruim em qualquer circunstância. Não dá pecar, tem que lutar contra ele e não viver pecando. Primeiro, para não ofender a Deus, e segundo, porque o fruto do pecado é ruim. Ele só traz porcaria para frente. Então, na maior medida ou menor medida, não devemos andar pecando. E outra coisa. Vejam esse negócio aqui, ó. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos todo mundo. Então, por causa do nosso pecado, Jesus foi à cruz, sofreu a crucificação e derramou seu sangue na terra para pagar o nosso pecado. Porque ritualmente a terra exige o sangue. Então tá. Quando Caim matou Abel, né, Deus falou que a terra clamava pelo sangue de Abel. Então é isso que funciona. Ritualmente é assim, e era assim, e continua sendo assim. É o sangue de Jesus que paga nossos pecados. Só que assim, tudo bem que ele já pagou, mas imagine a situação. Espiritualmente, se você peca, você está exigindo que Jesus vá para a cruz de novo. Né? Marco, mas ele já foi, já consumou. Claro, eu estou falando de uma forma metafórica. Se você peca, você exige aquele sangue de novo para pagar o seu pecado. E de novo, e de novo, de novo, porque Jesus é a propiciação para os nossos pecados. Como esse sangue é o sangue mais poderoso que já existiu aqui nessa terra, a gente não pode tratar ele de forma vil. Então, se ele foi derramado e pagou nossos pecados, nós temos que fazer esse sacrifício ter valor a cada dia. E o que faz esse sacrifício ter valor? A nossa obediência, a nossa morte de cruz como a de Cristo. Ou seja, eu quero fazer o mal, mas eu não faço. Minha mente domina meu corpo, meu espírito domina meu corpo, e eu não deixo meu corpo pecar. Por quê? Porque eu não quero vilipendiar o sacrifício que Jesus fez por mim. Essa obediência, essa disciplina e esse amor por Deus, isso faz todo sentido na nossa vida cristã. Então, nós vamos com Jesus para a cruz, mortificamos o nosso corpo mortal, nossos desejos, nossos sentidos, nossas intenções, por obediência à palavra de Deus e para não desperdiçar esse sangue que pagou pelos nossos pecados. Deixa isso para os pecados que escaparem por entre nossos dedos ou para os pecados que a gente praticou na ignorância. Mas por isso que a gente não deve andar pecando. Vejam o começo aqui de novo, né? Falo essas coisas para que vocês não pequem. Se pecarem, tenham advogado, acidentalmente. Mas o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Nós temos que nos exercitar cada dia para evitar praticar os pecados, para não desperdiçar, para não vilipendiar o sangue de Jesus que foi derramado para a propiciação dos nossos pecados.
Deus te abençoe, tenha um excelente dia e semeie coisas boas que possam ser colhidas por você, por seus filhos e por seus netos. É por aí.